Estamos de volta. O IBGE divulgou um dado que coloca a Paraíba como o estado que teve crescimento acima da média nacional na renda da população. A pesquisa leva em consideração todas as fontes de rendimento, incluindo programas sociais. Desde sempre, a Larissa precisou se dividir entre duas paixões, a confeitaria e a enfermagem. Mas a vida dupla tem uma razão: pagar as contas. E era assim desde a época da faculdade. Eu estudava e, ao mesmo tempo, fazia trufas para vender, para poder pagar a faculdade. Fora isso, eu vendia em mercadinho, em padaria e saía vendendo na rua, na família, para conseguir uma renda extra. Melhoria de renda que também pode ser percebida na realidade de outros paraibanos. Uma pesquisa do IBGE coloca a Paraíba como o estado com o maior crescimento no levantamento que avalia o rendimento de todas as fontes entre os anos de 2022 e 2023, 8,8%. Aumento acima da média nacional e do Nordeste, com 7,2% e 5,4% respectivamente. O índice de Gini, que é um dos índices que mede desigualdade de renda no Brasil, né, ele mostra que há uma concentração de renda muito alta. É um índice que vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais concentrada é a renda no estado. Então, o estado da Paraíba ele tem um indicador relativamente alto, é superior a 0,55. E aí, quando a gente mostra esse caráter assistencialista, ele mostra justamente que qualquer renda a mais que você vai colocar ali para aquelas pessoas, para aquela região pobre, isso vai ter um impacto alto no seu rendimento. Apesar de ser um número positivo, também retrata um cenário que preocupa. Os dados do IBGE também mostram que a Paraíba é o estado do Nordeste com o maior índice de desigualdade. Esse fator pode ter contribuído para o aumento da renda por causa dos programas sociais. O número de famílias assistidas com programas sociais é maior do que o de famílias com carteiras de trabalho assinado, né? Então, isso reflete um pouco da característica do estado. E esse crescimento ele está ligado a um período em que compara 2023 com 2022. Lembrando que 2022 ainda estávamos dentro de um ano de pandemia, em que os dados econômicos eles eram mais pessimistas ou negativos. No Bolsa Família, por exemplo, é o terceiro ano seguido de crescimento nos domicílios beneficiados pelo programa e se tornou o terceiro estado do país com maior número de beneficiados. O governo ele existe para preencher lacunas que o mercado não vai preencher. A pobreza, a desigualdade, muitas vezes o setor privado ele não atua diretamente naquilo. Aí entra o papel do Estado de tentar reduzir essas desigualdades sociais. Os programas assistencialistas, os sociais, têm essa função. Mas é importante a gente acompanhar essas famílias para verificar se, de fato, a realidade dessas famílias foram mudadas ao longo do tempo. A gente agora muda de assunto. Moradores da cidade de Cajazeiras, no sertão da Paraíba, postaram vídeos nas redes sociais que mostram o vazamento nas estruturas de contenção de água da barragem Engenheiro Ávidos. Esse vazamento aconteceu depois que houve o aumento do nível da barragem por conta das fortes chuvas na região. Mas, segundo o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, o DENOX, a situação, felizmente, não representa riscos de rompimento à região. O clima de tensão tomou conta dos moradores de Boqueirão de Piranhas, em Cajazeiras, no sertão da Paraíba, logo após a repercussão na internet de vídeos que mostravam o rompimento de uma estrutura da obra do principal manancial que abastece a região, o Engenheiro Ávidos. Dona Tânia é pescadora e mora na comunidade há mais de 30 anos. Ela chegou a arrumar a mala para deixar o distrito, com medo de ter a casa invadida pela água. Tinha acabado de chegar de Cajazeiras, vi todo mundo aqui na rua, aquele tumulto, todo mundo comentando, mostrando os vídeos na hora que estava vazando a água lá, né, na barreira. E me preocupei, sim. Juntei até as coisas aqui numa mala, muita gente subindo, saindo fora, né, das ruas, se deslocando perto do rio para dormir fora, né, com medo. Até eu juntei minhas coisas e para mim dormir fora também, porque é muito preocupante, ninguém vai confiar, né, ninguém sabe a situação. E não foi só ela. Quando chegamos no local,
Muitas portas ainda estavam fechadas, indicando que os moradores foram se abrigar em outras cidades. Yasmin não só saiu de casa, como também ajudou outras pessoas. Cheguei a sair de casa com minha família, levei algumas pessoas também, meu marido ainda chegou a fazer frete, né, com muitas pessoas desesperadas atrás de carro, porque tem muitas pessoas aqui que não possuem carro. E por conta dos áudios que circulavam, né, muito desespero, porque falavam que a barragem poderia romper a qualquer momento. E como estava o preparo para a chuva, relampeando muito, a gente se preparou para o pior, né? Meus filhos muito desesperados, todos gritando, muita criança, né? Assustado. Meu irmão trabalha na corporação do bombeiro, né? E mandou as informações para a gente que não era esse pânico todo que estavam criando, né? A situação. Mas a repercussão não foi apenas local. Seu José é ribeirinho em Várzea de Souza. Por lá, os rumores foram tantos que todos ficaram assustados. Com medo de perder a plantação e os animais, ele viajou até o açude para conferir de perto a situação. O pessoal vai de Souza, São Gonçalo, Aparecida, Souza, tudo abalado, porque tem ainda existindo uma bomba que está se estourando e o açude está sem condição. E alguns políticos falaram essa palavra. Mandaram tirar os troços dos Vaz de Souza, de São Gonçalo, vão tirando que a qualquer momento ele vai acontecer um problema pior para todos. No manancial, um bloqueio foi montado proibindo a visitação do público e presença da imprensa. Apenas engenheiros, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e demais trabalhadores estavam autorizados a passar. Nós estamos na sede da empresa responsável pela obra que preferiu não se pronunciar sobre o assunto, mas deu informações através do engenheiro dizendo que o rompimento na ensecadeira já foi contido e que 2 comportas serão colocadas para evitar que essa água venha a transbordar e assim prejudicar a população local. Último intervalo. Na volta a gente fala sobre a expectativa do comércio para o aumento das vendas há 2 semanas do Dia das Mães. E veja também espécies de plantas que se adaptam muito bem ao clima do outono. Dá tempo de tomar um cafezinho, não saia daí.